catequese, sejam bem-vindos, toda a comunidade paroquial da Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Estamos iniciando hoje o bate-papo com a catequese. E para representar a nossa catequese, estamos com o coordenador paroquial, Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Olá. E a gente vai estar falando sobre a Semana Maior, a Semana Santa. Mas antes, vamos iniciar com uma oração? Podemos, né? Vamos iniciar então a oração. A gente fala com a catequese. A gente sempre fala do anjo, né? O anjo nosso da guarda, para que ele nos proteja e nos guie. Que a gente possa estar todos juntos rezando então a oração do nosso anjo da guarda. Iniciamos primeiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. E com a proteção da Nossa Senhora Perpétuo Socorro, a gente vai bater um papo sobre a catequese, sobre essa semana que a gente vai viver agora, né? Sim, então hoje, segunda-feira, né? Mas ontem já iniciamos com o Domingo de Ramos. Aí, como eu disse, então, Semana Santa, os antigos chamavam de Semana Maior, não é isso? Semana Maior, porque Santa todas as semanas são, mas esta semana em especial, Semana Maior. Começando então pelo Domingo de Ramos, né? A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. A gente chama o Luiz Carlos de Carlão, então vocês vão me ouvir falando Carlão, porque eu não consigo falar Luiz Carlos. Carlão, iniciamos então com o Domingo de Ramos. Como que foi essa história de Domingo de Ramos? Conta um pouquinho pra gente. Ah, legal. Realmente isso é importante a gente falar que, às vezes, nós catequizandos, né, a gente não sabe o início da história, da importância desse Domingo de Ramos para nós e como tudo iniciou, né? Depois de Jesus ter passado por os 40 dias do deserto, passado pelas tentações, né, que houve a ressurreição de Lázaro, e aí o povo achou que aquele era o grande Messias, era o enviado de Deus. E aí Jesus, a caminho de Jerusalém, veio vindo para entrar em Jerusalém para a Páscoa judaica, e aí o povo, toda a comunidade, aclamando ele como um rei, o grande rei que entraria em Jerusalém. E para homenagear isso, eles com grande festa, eles pegaram os ramos e acenavam, né? Mas deixa eu te interromper só um pouquinho. Mas ele foi para Jerusalém, ele foi como? Foi andando? Foi carregado? Você vê só, a gente fala de um rei, né? Rei costuma ir naquelas pompas, naqueles cavalos, carruagem, que cavalo lindo, branco, né? Mas esse não era um rei comum. Esse era o rei da humildade. Esse rei, ele foi num jumentinho, simples, sem sela, sem nada, forraram, né, o lombo do jumentinho num tecido simples, para essa entrada triunfante em Jerusalém, né? Então, com esses ramos abanando, forraram o chão para a entrada dele em Jerusalém. Isso foi quando tudo iniciou, né, na nossa história bíblica. E essa questão de procissão de ramos, e como que se dá isso? Então, a procissão de ramos, ela surgiu justamente disso, né? De Jesus chegando, entrando, e o povo acompanhando ele, entrando na cidade com esses ramos, acenando, balançando. Isso se tornou essa tradição para nós, para nossa igreja, que nos trouxe, né? E a gente faz isso não como um simbolismo, mas realmente a gente remetendo, aguardando esse grande rei que estava chegando. Inclusive é quando a gente sempre canta aquela música linda, né? Rosana Rei, Rosana Rá. E infelizmente esse ano, por ocasiões, a gente não pôde sair às ruas, mas é lindo, então é por isso a gente sai em procissão aclamando esse nosso rei. E quem estava esperando? Quem era esse povo que esperava lá? Como que é? Foi a expectativa do povo? Tinha gente que não queria ele lá, que não gostou? Como que foi isso? Isso é legal. Então, você vê que interessante, que Jesus, né, o povo achavam que ele era o Salvador, ia salvar o povo que estava escravizado, oprimido, né, pelos os grandes reis. Eles viam em Jesus, né, o grande milagroso, iria salvar
essa população disso tudo. E gozado de tudo isso, que os reis de lá da época temiam a Jesus por isto, né? Achavam que ele ia lá para tomar o trono deles. Os mestres da lei. Os mestres da lei, exatamente. Sacerdotes. Os sacerdotes. Imagina. São pessoas de poderes da época, né? E Jesus indo aclamado, eles achavam que esse Jesus rei iria tomar esse poder deles. E boa parte do povo também achava que ia acontecer isso. Só que esse Jesus rei que estava vindo era um Jesus da humildade, era um Jesus que veio para anunciar o reino de Deus, né? E não para tomar o poder, se vangloriar, né? Esse é um grande rei que a gente costuma dizer, né, para catequese, para as crianças, que normalmente os reis, eles são servidos, né? O rei fala assim, me traga um copo de água. Aí vem e traz. Aí vem esse novo formato de um rei, do rei Jesus, que é exatamente o contrário. Ele não veio para ser servido, e sim para servir. Então, para quebrar todos os paradigmas. E é isso a grande importância. Ô Carlão, e o que é feito com os ramos? O que a gente faz? Depois o padre abençoa, fica ramos na igreja, a gente leva para casa também. Eu posso jogar fora? Não, imagina. O que eu faço com o ramo bento? Então, está no costume, né, da nossa igreja de usar os ramos depois de abençoados, como já falamos, né, de secos, queimados, e usarmos eles na quarta-feira de cinza. E muitos dos nossos avós, né, também têm como tradição queimar esses ramos, né, quando chegava a época de colheita, para jogar na colheita, quando se aproximava tempestades, para se acalmar a tempestade. É isso, a gente usa lá em casa. Ah, é? Tá vendo? Tá vendo? A mamãe sabe da história, né? Ou ainda mesmo para jogar em torno da casa, para se espantar bichos peçonhentos, né? Essa fumaça. Então, esses ramos a gente tem essa tradição de usar para isso. Né? Consagrado. Então, da igreja vai vir as cinzas do ano que vem da quarta-feira de cinzas. E os da nossa casa a gente pode usar para ungir a nossa casa mesmo. Agora vem a atividade para os nossos catequizandos. Muito né? bom. Vamos lá. Então, na atividade, vocês vão pode ler com a família, o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, de 7 a 10. Marcos 11, de 7 a 10. As crianças, que são da etapa de 1 a 3, né, crianças, vão fazer um desenho, né? Isso, da Eucaristia. Vão fazer um desenho sobre o que mais chamou atenção. O que mais chamou atenção nessa leitura? Isso. E os adolescentes, né, que são os que estão na etapa de perseverança, que vão fazer o crisma, de etapas 1 a 3 também, vão fazer um resumo, fazer uma reflexão da leitura e colocar o que mais chamou atenção nessa leitura. Marcos 11, de 7 a 10. Tá bom? Então, Carlão, muito obrigada por enquanto. Até o próximo bate-papo com a catequese, né? Finalizamos aqui então o Domingo de Ramos. Obrigado. Tchau. Até mais.